Fala galera, aqui é o JP da Tecnologia e eu estou aqui novamente, dessa vez para falar com vocês sobre autenticação centralizada. A gente sabe que não é novidade, já existe há algum tempo o suporte aos protocolos, o protocolo OIDC e o protocolo LDAP. Esses dois protocolos de mercado são protocolos de autenticação que permitem que as soluções Banner se comuniquem ou terceirize a autenticação de usuários com qualquer serviço ou servidor de identidade de mercado. Né? Isso não é novidade, já existe desde a 20.0 e com isso, então, o Banner já comunica com esses produtos de mercado. Isso não é novidade, beleza? O que é novidade agora da 20.1, da versão 20.1 que acabou de sair? Algumas questões. Uma delas é a configuração dessa questão de autenticação está centralizada. Então, deixa eu mostrar para vocês, seja na web pelo WES ou seja no desktop pelo Runner, tem um cadastro de configurações de autenticação. Por exemplo, configurações, autenticação. Aqui é o local onde você vai estabelecer uma relação de confiança com o seu servidor de identidade, né? Então, a solução Banner e o servidor de identidade precisam conhecer um ao outro, precisam confiar um no outro, né? Para poder se comunicar e poder garantir que estabelecer uma relação de confiança, tá? Então, aqui é o local para fazer essa configuração. O legal de fazer essa configuração centralizada é que você configura uma única vez e isso fica na base nesse sistema. Então, todos os aplicativos, todas as instalações web, as instalações de WES, já estão atendendo essa configuração. E mais, o Runner também vê essa configuração, então o Runner também vai utilizar a mesma abordagem de autenticação conforme está configurado no sistema. É claro que, eventualmente, você tem um único aplicativo web que precisa autenticar diferente de todo o resto do sistema. Então você vai nesse único aplicativo web e daí você especializa aquela configuração através de um arquivo de configuração que vale só para aquele ambiente, só para aquela instalação. Todo o resto do sistema fica atendendo, fica normal conforme está cadastrado na base de dados, mas aquela instalação é diferente porque ela tem um arquivo de configuração diferenciado. Beleza? Então isso traz flexibilidade e fica centralizada a configuração, e isso é bem bacana. Lembrando que tudo que eu estou falando está documentado com mais detalhes aqui na Bannerweek, tá? Reforçando, a gente atende então a vários servidores de identidade. Talvez você esteja se perguntando, poxa, mas agora dessa forma, quando eu adotar ou adquirir a solução Banner, eu vou precisar adotar ou adquirir também um servidor de identidade? Não, não é verdade, porque perceba, você já tem um servidor de identidade aí na sua corporação. Quando você chega para trabalhar, você precisa fazer autenticação no domínio, seja para acessar o Windows, seja para acessar, sei lá, o seu e-mail, alguma configuração, alguma autenticação de domínio você já faz. Então a Banner vai lá e se comunica com esse produto, com essa ferramenta que você já tem aí na sua casa, então você não precisa adquirir outro. É claro que se você tem um outro servidor, né, ou você queira adquirir um outro servidor de mercado aí, ele certamente vai atender a esses protocolos, consequentemente a Banner vai atender, vai se comunicar com esse servidor de identidade, tá? O benefício de você configurar a solução Banner para autenticar já com o seu servidor de domínio, com o seu AD, por exemplo, é um benefício para o usuário, porque o usuário não vai precisar memorizar uma nova senha. Ele vai simplesmente usar a senha que ele já conhece, que ele usa no dia a dia para acessar o domínio. Legal? Então isso fica bem bacana também para o usuário final, certo? A gente quer sempre simplificar a vida do usuário. Recapitulando, a documentação está na Wiki, tem essa questão de configuração centralizada, mas tem mais novidade agora aqui na versão 20.1.
As novidades é que também o runner, o desktop, quando ele vai autenticar no servidor de identidade, ele vai também capturar as informações do usuário que está sendo autenticado e ele vai garantir que essas informações estejam atualizadas no sistema Banner. O sistema Banner precisa de configurações mínimas para o funcionamento dele, umas configurações ou informações mínimas a respeito daquele usuário. Por exemplo, o apelido, o e-mail, esse tipo de coisa, tá? Mas eu quero demonstrar isso para vocês. Então deixa eu fazer uma coisa aqui, olha só. Eu estou aqui em um sistema qualquer, e esse sistema qualquer, ele está configurado para demonstração, está configurado para autenticar num Azure AD, tá? E aqui, por exemplo, eu vou filtrar por usuários de demonstração. Nesse sistema não tem nenhum usuário de demonstração, mas eu pegar um usuário de demonstração que existe lá no meu servidor de identidade, nesse caso Azure AD, mas poderia ser qualquer outro, e vou pegar esse usuário e vou tentar entrar nesse sistema pelo Runner. Ó, aqui no Runner também não tem nenhum usuário de demonstração. Então deixa eu pegar um usuário aqui, um usuário de demonstração, e vou tentar acessar o sistema Banner. Então deixa eu pegar aqui. Reparem no nome do usuário, demo.runner.01. Esse é o nome do usuário de demonstração. Deixa eu copiar a senha também, porque é uma senha bem complexa aqui, tá? Agora, por baixo dos panos, o Banner vai lá, vai perguntar para o Azure AD se aquele usuário é válido, vai perguntar se aquele usuário pode, de fato, acessar o sistema da Banner, certo? Porque precisa ter essa relação de confiança e precisa ter essa permissão também, né? Uma pergunta que talvez você possa se fazer é o seguinte: poxa, mas qualquer usuário que tiver a senha de domínio vai conseguir entrar na solução Banner? Não, não é verdade. Só vai entrar no sistema Banner aqueles usuários que tiverem devidamente autenticados no domínio, mas também que tiverem de fato a permissão para acessar o aplicativo Banner, acessar a solução Banner, ok? Então não é qualquer usuário que vai acessar o Banner, apenas usuários que tiverem essa permissão para acessar o sistema Banner, tá? É importante, ó, loguei aqui no Runner, tá, com o usuário de demonstração. Agora, se eu voltar aqui na carga de usuários e filtrar por demonstração, ó, tá aqui o usuário recém-cadastrado, agora é dia 20 de novembro de 2020, né? E uma outra coisa interessante é que ele trouxe também os grupos de usuário que estão lá no servidor de identidade. O que acontece com essa questão de grupos de usuário? Uh, o sistema Banner, a solução Banner, já tem os grupos aqui. E o usuário que está lá no servidor de identidade tem alguns grupos lá ou nenhum grupo lá, né? Mas o fato é que quando esse usuário chega no Banner, ele traz junto essa listinha de grupos, né? E essa listinha de grupos então é associada ao usuário aqui no Banner, ok? Isso acontece, isso está sempre atualizado. Então, a cada login, a cada entrada no sistema que o usuário fizer, seja pelo runner, né, pelo desktop ou pela web, essa atualização cadastral dentro da solução Banner vai ocorrer. Consequentemente, se o usuário lá no servidor de identidade ganhar mais grupos de segurança, né, ganhar permissões ou ter permissões removidas, sair de grupos ou entrar em grupos lá no servidor de identidade, no próximo login, na próxima entrada da solução Banner, tudo isso que aconteceu vai ser atualizado aqui no Banner também, ok? Lembrando que essa associação de grupos lá do servidor de identidade com grupos aqui do sistema Banner não é simplesmente pelo nome do grupo, porque pode ser que lá no servidor de identidade o grupo seja grupo X e aqui no Banner seja só X, né? Então o nome não é igual. Então a gente já pensou nisso, essa comparação não é feita
simplesmente pelo nome. Tem um identificador único. Todos os servidores de identidade têm um identificador único do grupo de segurança. E daí você pode pegar esse identificador único, que costuma ser um número lá, grande, né? E você pode então pegar esse número e colocar aqui no banner, cadastrar aqui no banner, na carga de grupos de segurança aqui, para fazer esse para fazer essa associação de grupos de segurança. Então isso fica bem flexível. Resumindo, a configuração é centralizada, o permissionamento também está resolvido, e a questão de grupo, de permissões, né, de acesso, a cada novo login é verificado e validado, ok? Então, dentro da solução Banner, o cadastro do usuário está sempre atualizado, tá? Mas eu não queria mostrar apenas o Runner, eu quero mostrar também na web, tá? Então deixa eu sair daqui, não precisamos mais do Runner por enquanto. Ó, deixa eu filtrar aqui, então agora tem um usuário de demonstração. Agora eu vou pegar um outro usuário de demonstração para testar aqui na web, tá? Então quando a gente testa na web, a web também tem essa capacidade de fazer uma coisa chamada Single Sign-On. Ou seja, eu vou colocar o URL da solução Banner. A solução Banner está configurada para terceirizar a autenticação lá com o Azure AD. Consequentemente, o usuário vai ser redirecionado para o Azure AD. Então é o Azure AD ou qualquer outro servidor de identidade que vai ser responsável por pegar as credenciais do usuário. Nesse caso aqui é apenas o usuário e senha. Entretanto, conforme a configuração e conforme a necessidade, você pode configurar aí no seu servidor de identidade a questão de múltiplo fator de autenticação, que é quando, por exemplo, você recebe um código no seu smartphone e daí você tem que pegar esse código e complementar a sua credencial para poder fazer a autenticação, tá? Então, isso é chamado de múltiplo fator de autenticação e os servidores de identidade têm essa capacidade de fazer essa questão de múltiplo fator de autenticação. E existem várias estratégias para isso, né? Pode ser por digital, biometria, reconhecimento facial, seja lá o que for, né? Uns mais avançados, outros menos avançados, mas isso é responsabilidade do servidor de identidade. Beleza? Enfim, complementando aqui o fluxo de autenticação, repara que aqui eu ainda não tenho um usuário de demonstração aqui, porque eu ainda não dei OK, né? Mas eu já coloquei o usuário e senha, e daí o Azure AD ainda está perguntando se é para eu continuar conectado ou não. Vou dizer que sim, e agora eu vou entrar dentro do Banner, né? A solução Banner vai pegar essas informações, todas as informações que vieram lá do Azure AD ou do servidor de identidade, vai garantir que está atualizado dentro do sistema, e daí o usuário está pronto para usar o sistema aqui. Nesse caso aqui é o usuário demonstração.es.01, né? Se eu refazer o filtro aqui, agora aparecerão 2 usuários de demonstração, porque um deles acabou de ser cadastrado. Beleza? Recapitulando tudo que eu falei. Configuração centralizada, cadastro automatizado dentro do sistema Banner, questão de permissionamento e questão de atualização constante. Tá? O usuário está sempre atualizado no sistema Banner. Você faz a gestão de usuários, de identidades, somente no servidor de identidade. É lá, de forma centralizada, que você vai fazer a gestão de usuários. E o sistema Banner simplesmente vai comunicar, vai terceirizar a autenticação lá com aquele seu servidor de identidade. Legal? Nessa versão era isso. Certamente haverão novas novidades para a próxima versão. Nos vemos no próximo vídeo. Se você tem dúvidas, escreve aqui nos comentários. Se inscreve no canal, toca ali no sininho e nos vemos na próxima. Abraço, valeu!